Olá, tudo bem? Meu nome é Lanucci, eu sou membro da Igreja Apostólica Plenitude de Vida e eu vim trazer para você uma reflexão. Está ali em Salmos, no capítulo 127, no versículo 3, e diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E quanta responsabilidade, né? Porque nós devemos cuidar do nosso filho porque são a herança do Senhor. Nós temos que proporcionar e ensiná-lo no melhor caminho, né? E para nós ensinarmos no melhor caminho, nós precisamos estar também no melhor caminho. E quando ali em Isaías também, no capítulo 11, nós temos ali no versículo 2, uma palavra de profecia que nós podemos profetizar sobre a vida do nosso filho. E diz assim: e repousará sobre ele, sobre o nosso filho, o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria e de inteligência, um espírito de conselho e de fortaleza, um espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Né? Então, assim, são palavras, são adjetivos, né? E são espírito de sabedoria, de inteligência, de fortaleza, que é tão importante, né, para o nosso filho, que nós precisamos ensiná-lo, que nós precisamos profetizar sobre a vida dele. E para que nós possamos ser pais, para que nós possamos ser mães bem-sucedidos, né, nós precisamos praticar a oração sobre os nossos filhos, né, a oração sobre o nosso lar, a oração sobre o quarto dos nossos filhos. Então, é muito importante que nós oremos sobre o nosso filho, que nós ungimos o nosso filho, que nós profetizamos sobre a vida do nosso filho. Na nossa palavra podem sair, diz a Bíblia, a palavra do Senhor diz que pode sair bênção ou maldição, né? E o que tem saído sobre a minha boca, sobre a vida dos meus filhos, né? O que eu tenho profetizado sobre a minha família, sobre a vida dos meus filhos? Eu tenho profetizado bênção ou eu tenho profetizado maldição? E eu quero trazer para vocês algumas frases, algumas mensagens, né? Alguns princípios que nos levam a pensar se nós estamos realmente, né, sendo bênção sobre a vida do nosso filho, se nós estamos realmente ensinando ele nesse melhor caminho, né? Primeiro nós devemos proporcionar essa proteção espiritual, essa proteção, essa oração sobre o nosso filho. E ali naquele quarto, todos os dias à noite, no quarto do nosso filho, no quarto de guerra, nós devemos orar e nós devemos ensiná-lo a orar. Todas as noites nós temos que orar junto com o nosso filho. E nós devemos também ensiná-lo a ser gentil e a ser amável com as pessoas. Só que não tem como eu ensinar algo que eu não sou. Eu preciso ensinar e eu preciso ser exemplo para o meu filho daquilo que eu estou ensinando. Porque só do meu falar ele não vai levar para si, mas muito ele vai levar do meu exemplo, né, do que eu realmente sou para ele. E daí também nós temos que ensiná-lo a pensar antes de agir. Filho, você precisa pensar antes de agir, porque depois que nós fizermos algo não tem como voltar atrás, né? Nós podemos sofrer algumas consequências. E também nós precisamos pedir perdão quando nós erramos. A importância de pedir perdão para os priminhos, para os amigos, para os avós, para o papai, para a mamãe, né? Errar, às vezes nós vamos errar, mas nós precisamos aprender e ensiná-lo que é necessário pedir perdão. Também nós temos que ensinar que nós precisamos ajudar a quem necessita, né? Muitas vezes tem as pessoas ao nosso redor que são os necessitados, estão passando por um momento de necessidade e nós vamos ajudá-lo, nós vamos dividir o que nós temos. Também eu preciso ensiná-lo a ser grato a Deus em tudo. E quando o Gabriel estava com 5 anos, tem um testemunho que eu fui buscá-lo na aula, na escola, no final da aula, e a professora me chamou, e daí na hora eu até fiquei preocupada, pensei, aconteceu alguma coisa, né, porque não era o hábito chamar para conversar. E ela me chamou e disse assim: eu acredito que deve ser o que vocês ensinam para ele, mas hoje estava chovendo e não foi possível nós irmos ao parque após o recreio. E daí todas as crianças começaram a reclamar que estava chovendo, e o Gabriel disse assim: glória a Deus que está chovendo. Glória a Deus pela chuva. Então, queridos, é como é importante ensinar o nosso filho a ser grato e agradecer, mesmo na chuva, mesmo nos momentos difíceis, né?
E profetizar também sobre a vida do nosso filho. Profetizar bênçãos, profetizar tudo o que você deseja sobre a vida do seu filho. É importante nós profetizarmos, nós colocarmos a mão sobre a vida dele, nós falarmos em tom alto para que ele ouça, né? Nós temos esse hábito aqui em casa, nós falamos todos os dias, o Júnior, né, que é o pai, todos os dias profetiza sobre a vida do Gabriel, todos os momentos, não perde a oportunidade. E também tudo que você fizer, meu filho, tudo que você colocar Deus em primeiro lugar, vai dar certo. Filho, você é capaz porque você tem um Deus que te fortalece em todos os momentos. Filho, você é corajoso. Filho, você nasceu para vencer. Filho, você vai fazer a diferença onde você for. Você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Você será bem-sucedido. E sabe, filho, a desobediência traz castigo e traz frustração, e a obediência gera vida feliz e escolhas inteligentes. Então, quando nós ensinamos esses princípios, né, eles começam a entender o que é importante, né, o que realmente importa. E sabe, querida, eu convido você nesse momento, querida, a profetizar, a declarar sobre a vida do teu filho alguns versículos. E o primeiro ali em Salmos 127:3 diz assim: meus filhos são herança do Senhor. E eu profetizo, e você profetiza sobre a sua casa, que os nossos filhos são herança do Senhor. Em Isaías 54:13 diz assim: meus filhos serão discípulos do Senhor. Em Joel 2:28 diz assim: meus filhos serão profetas do Senhor. Em Isaías 65:23 diz assim: não tereis filhos para vergonha, nem tristeza, mas para paz e alegria. E eu profetizo sobre a tua casa e sobre a minha casa, sobre os teus filhos e sobre o meu filho, que os nossos filhos serão filhos de alegria, não terão tristeza, serão filhos para alegria, serão filhos exaltados e abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, eles serão honrados onde eles forem, eles serão abençoados onde eles forem, e eles farão a diferença onde eles forem. Em nome de Jesus, serão filhos bem-sucedidos. Eu profetizo sobre a minha casa, sobre o meu filho, e eu profetizo sobre o seu lar, querida, em nome de Jesus.